Você conhece o NDIV11? Esse é um ETF brasileiro administrado pela gestora de ativos da Nubank e, como o nome dele já diz, ele replica o índice Smart Dividendos. Os dividendos é justamente um diferencial para esse ETF. Ele tem a característica de trazer a remuneração mensal aos seus cotistas na forma de dividendos. Esse ETF apresenta um patrimônio líquido de 58 milhões de reais em um total de 14.759 cotistas. Vale a pena investir nesse ETF? Será que ele realmente escolhe as empresas com maior capacidade de distribuir dividendos? Antes de tudo, a gente tem que entender o que é um ETF, Exchange Traded Fund, ou ativo negociado em bolsa, na sua tradução literal. É um ativo muito semelhante a uma ação. Por ser um ativo negociado em bolsa, tem uma alta liquidez, você não vai ter dificuldade em estar comprando ou liquidando. Ele atua naquele esquema de D2, então se você tem um ativo, vende, você tem o seu dinheiro de volta ali na conta da sua corretora em até 2 dias. Então ele é muito semelhante a uma ação. A diferença é que os ETFs eles geralmente replicam alguns índices. Então isso aqui permite que o investidor ele tenha acesso a uma gama diversificada de ativos. E esse ETF, o NDIV11, ele replica o índice Bovespa Smart Dividendos da B3. E na descrição desse fundo diz que ele é um indicador do desempenho médio dos ativos de empresas listadas e que se destacam em termos de remuneração dos investidores, seja na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. Em síntese, esse índice, o Smart Dividendos, ele seleciona dentre as empresas que compõem a carteira teórica do Ibovespa, aquelas empresas que mais pagam dividendos na bolsa. Então, dentre as empresas mais importantes da bolsa, seleciona ali aquelas que têm essa característica de pagar dividendos aos investidores. E aqui a gente consegue ver quais os setores que compõem o NDIV. Tem serviços de utilidade pública, e dentro dessas estão as empresas que são as mais famosas por pagar dividendos, como a Taesa, a Engie, a Copel, a CPFE, a CEMIG, e assim para todos os outros setores, como materiais básicos, financeiro, energia, bens de consumo, consumo discricionário e comunicações. E aqui embaixo eu listei algumas das vantagens desse ETF. O primeiro deles, a renda passiva. Como eu já havia comentado, o ETF NDIV11 ele traz uma distribuição mensal dos dividendos. Outra facilidade é a simplicidade desse tipo de investimento. Então, como é um ativo que replica um índice, você tem acesso a uma cesta de ativos. Então é como se você abrisse o seu home broker, colocasse um código de 6 dígitos e você comprasse de vez as melhores pagadoras de dividendos da bolsa. E relacionado a isso, temos a diversificação. Como esse tipo de ativo ele tem um gestor por trás, é realizado então diferentes estratégias de investimento. Seja o buy and hold, comprar para manter as ações em carteira, mas também eles fazem aluguel de ações, é feita a liquidação dos ativos que já não são interessantes para a carteira. Você tem acesso a diferentes estratégias, investindo somente em um ativo. Quanto à composição da carteira do NDIV, nós temos cerca de 20 ativos, dentre os mais diversos setores, como utilidade pública, materiais básicos, serviços financeiros, comunicações, consumo cíclico, petróleo, gás e biocombustíveis e consumos não cíclicos. Você consegue reconhecer ativos que têm realmente aquela característica de pagar dividendos. Nós temos aqui a Taesa, a CEMIG, a CPFE, Engie, a Transmissão Paulista, a Copel, a CSN, a Bradespar, Vale, muitos ativos, Petrobras, Caixa, Sambi, Itaúsa, Banco do Brasil Seguridade, Banco do Brasil, a CSN Mineração. Se você olhar para esses ativos, você vai ver que muitos deles apresentam remunerações muito altas. Olhando para o histórico de dividendos de alguns dos ativos que compõem a carteira do NDIV, você vai ver que a proposta é bem interessante, é bem tentadora. Para o Banco do Brasil, nós temos um histórico de mais de 10 anos de remuneração através de dividendos. Nós temos um yield médio dos últimos 5 anos de quase 8%. Foi um ativo que realmente trouxe resultado não somente com a distribuição de dividendos. Somente em 2025, o Banco do Brasil valorizou mais de 15%. Passando para o próximo ativo, CEMIG, a mesma coisa do Banco do Brasil. Mais de 10 anos de remuneração sem falhar nenhum ano. Um yield atual de 12,50% e a média dos últimos 5 anos em quase 10%. Outra ação
Bradespar também 10 anos de remuneração de proventos. Alguns nós vemos aqui que houve queda no provento, mas não deixou de pagar. Com yield atual de 13,57, um yield médio nos últimos 5 anos de 16%. São realmente empresas que pagam muitos proventos, mas só foram 3 até então. Próxima empresa, Santander, também 10 anos de remuneração, também com 10 anos de remuneração, um yield atual de 6%, um yield médio nos últimos 5 anos de 6,8%. Mais uma aqui para mostrar para vocês, a Itaúsa. A Itaúsa também tem pago muitos dividendos ao longo do tempo, não falhando em nenhum período, um yield atual de 13,76, um yield médio nos últimos 5 anos de 5,9, e essas são apenas algumas das empresas que compõem o NDIV, para mostrar para vocês que realmente muitas empresas que pagam muitos dividendos. Além de mostrar aqui para você o histórico de dividendos de algumas das principais empresas que compõem esse ETF, trazer aqui para vocês também os últimos proventos que foram pagos pelo NDIV. Aliás, essa é a parte mais interessante. Ele traz, como eu havia comentado, a distribuição de dividendos mensais. Então aqui nós vemos o histórico de janeiro de 2024 até fevereiro de 2025, não falhou em nenhum mês. Nós temos aqui proventos de valores diversos, temos aqui de 22 centavos até 1,33 por cota. Então varia muito de mês por mês, mas eles trazem esse pagamento de forma mensal, todo dia 5. O último provento anunciado, pelo NDIV foi aqui no valor de 50 centavos, anunciado recentemente, e você recebe esse valor na conta da sua corretora de forma líquida, porque já é deduzido o imposto de renda e a taxa de administração antes de haver essa distribuição dos proventos. Então, olhando aqui para esse ativo, nós vemos que o NDIV está uma cotação atual de R$ 104,00 e apresenta um yield de 8,34%. Então, fica o questionamento vendo todos esses pontos que são positivos em relação ao ETF. Você vai ter um fundo gerido por uma gestora, tendo acesso a uma cesta diversificada de ativos em diferentes setores, vai ter ali a certeza da remuneração mensal, já o valor que vai cair na sua conta, já sem dedução de imposto de renda e nada. Nós vemos aqui uma remuneração de 8%, que é uma remuneração boa, acima dos 6%, geralmente que é esperado pelo mercado no geral. Mas será que esse tipo de ativo vale a pena? Trazendo outro ponto de vista para vocês, eu coloquei aqui como risco, mas não é necessariamente um risco, é apenas eu diria que é uma observação. A seleção dos ativos que vão compor a carteira são selecionados a partir de uma fórmula. Então, ao fazer isso, e não uma análise fundamentalista de ativo por ativo, visto isso, nós conseguimos fazer a separação dos ativos entre os 10 melhores ativos, as 10 melhores ações que mais remuneram, aquelas que de fato apresentam uma constância na remuneração ao acionista, um histórico de mais de 10, 15 anos de distribuição de proventos. Só que como se trata de um cálculo realizado através de fórmulas, nós temos aqui também ativos que fizeram uma remuneração de forma não recorrente por um período curto e que acaba sendo englobado aqui em tudo. Um bom exemplo, nós temos aqui a Gol ou a Marfrig. Essas empresas não têm essa característica de recorrência de proventos. Se fosse feita uma análise individualmente, essas duas empresas, como algumas outras, não estariam compondo a cesta de ativos desse ETF. Como exemplo, que eu havia comentado para vocês, a Marfrig, que está na cesta de ativos do NDIV como uma boa pagadora de dividendos. Mas se nós olharmos o seu histórico, esse resultado você pode ter acesso no site de RI da própria Marfrig. Nós vemos que ela trouxe remuneração em 2007, em 2009, 2010, só que nós tivemos aqui cerca de 10 anos sem distribuição de provento algum. Ali no período da pandemia ela consegue trazer um resultado excepcional na remuneração de proventos, a empresa valoriza, faz distribuições altas de proventos, só que isso não é algo recorrente. Em 2022 ela traz mais proventos, em 2023 já não tivemos proventos, em 2024 novamente há mais um pagamento. Não há qual a garantia de que esse ativo é uma boa escolha para a carteira. Tem um outro ponto
que deve se levar em consideração, que é quando você investe em uma cesta de ativos, você acaba diluindo os retornos desses papéis se fossem olhados individualmente. Nós vimos que o NDIV está com um rendimento, está com um dividend yield de 8%. Mas se nós olharmos alguns ativos separadamente, nós vemos a Petrobras com 23% de yield, a CEMIG estava recentemente aí com 17% de yield, atualmente está com 13%, Bradespar com 18%, a CEMIN, a CSN Mineração com 16%, a CSN com 14% de yield. Nós vemos então ativos com quase 3 vezes a remuneração do ETF como um todo. Você teria 3 vezes mais resultado ou rendimento se estivesse investindo separadamente aqui na Petrobras, na CEMIG. Você acaba diluindo muito os seus ganhos. Então, trouxe aqui os pontos positivos, alguns pontos que eu não vou considerar como riscos, mas que deve ser de atenção quanto a esse tipo de ativo. A minha conclusão é que é um ativo interessante para quem está começando. Para quem deseja começar a investir em empresas que pagam dividendos, mas não faz a menor ideia de por onde começar a investir, de como fazer a seleção das empresas, como analisar esses ativos. Então é uma forma de você minimizar os riscos. Eu estou mostrando aqui as maiores pagadoras de dividendos, mas se a seleção for feita de forma aleatória, você escolher uma ação ruim, você pode ter esse resultado aqui, só que negativo. Isso já não vai acontecer se você investir no NDIV. Então é um ativo interessante para quem está começando a investir. Apesar de ter alguns ativos que não favorecem toda a cesta de ativos, o todo consegue ali ser balanceado. É isso. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e deixe um comentário aqui abaixo qual a sua opinião. Até a próxima.